Olá, meu nome é Kathleen, eu sou professora da Multiplique Treinamentos e hoje nossa aula é sobre técnicas de organização administrativa, tema específico, agenda. Vamos lá? Agenda. Quando nós estamos tratando sobre a agenda aqui, vamos falar especificamente sobre a agenda comercial. Na agenda particular, cada um vai ter um pouquinho mais de liberdade. Nós vamos tratar parâmetros específicos de uma agenda comercial. Nós temos vários formatos específicos de agenda que nós podemos utilizar dentro de um ambiente comercial, dentro de um ambiente empresarial. Esses formatos são a agenda de papel, uma agendazinha simples assim. Ela tem sempre, para quem não conhece uma agenda, quem não está acostumado, essa agenda minha aqui ela é do ano passado. Ela tem o calendário, em que nós podemos fazer o acompanhamento, quase toda agenda ela vai ser bem parecida. Nós temos o acompanhamento geral das datas do ano, assim como você está acostumado a fazer um calendário digital, ela também vai ter uma agenda bem parecida no calendário de papel. Pode parecer um pouco bobo, mas vai que você está assistindo esse vídeo em outro ano ou em um outro momento, pessoas que não estão acostumadas com a agenda de papel, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Deixa eu até aumentar um pouquinho a tela, para vocês conseguirem acompanhar melhor. Eu tenho os dados pessoais aqui no cantinho. Se eu tenho dados pessoais aqui e a minha agenda é uma agenda empresarial, eu vou anotar esses dados com os dados da empresa, com tudo aquilo que é relevante para o nome da empresa, o nome do departamento. Todos esses dados pessoais serão preenchidos com os dados da empresa, certo? Logo depois nós teremos aqui a parte de feriados, quase todas as agendas vão ter mais ou menos uma mesma organização, e um planejamento, uma organizaçãozinha anual, que será feita em conjunto. Nós vamos ver em detalhes, aqui eu estou só dando uma visãozinha um pouquinho mais geral. Um pouquinho mais genérica. Espero que esteja dando para vocês enxergar. Na parte da agenda em si, eu tenho os dias definidos bem bonitinhos, sendo que os dias de finais de semanas eu tenho um espaço reduzido para anotar. E os dias úteis eu tenho um espaço maior para anotação. Algumas agendas eu vou ter nesses horários de anotação a especificação de horários do dia, para que cada linha você consiga anotar 1h da tarde, 2h da tarde, 8h da manhã, quais são as coisas que estão acontecendo naquele horário na agenda. Mas algumas agendas vão ser um pouquinho mais genéricas e você vai anotar as ocorrências do dia de uma forma um pouquinho mais livre, aonde a pessoa que está utilizando a agenda que escolhe onde ela vai anotar as coisas que ela está colocando lá. Outro formato de agenda que nós temos também é a agenda de software. Existem vários softwares hoje, várias empresas que oferecem a possibilidade de você fazer gestão de organização de empresa, de organização de reuniões, de organização de agenda através de um software. Então, nós não vamos entrar em detalhe em cada um dos softwares, cada empresa vai contratar um software específico se tiver essa intenção, e cada software vai ter um funcionamento específico. Mas uma outra agenda que é muito utilizada é a agenda online integrada. O que é a agenda online integrada? Onde um departamento ou várias pessoas daquele departamento, elas utilizam a mesma conta de e-mail da qual está vinculada uma agenda específica. Que nós vamos ver aqui hoje a agenda mais comum que é usada online, que é a agenda do Google. Não estou sendo paga para fazer nenhuma propaganda, mas eu acho que é uma coisa muito comum hoje em dia as pessoas usarem, então fica útil para vocês entenderem como é que funciona a agenda do Google. Olha só, organize-se em etapas para você fazer a organização da sua agenda. Que etapas? Primeiro eu vou pensar o dia, eu vou pensar a semana, vou pensar o mês e o semestre. Não tem como você fazer uma agenda anual sem que ela tenha alterações. É muito simples de você enxergar que anualmente você vai sempre fazer alterações na sua agenda. É impossível uma agenda anual sem alterações. Mas você consegue fazer uma simulação de compromissos e pelo menos ter uma noção dos compromissos semestrais.
começando pelos compromissos fixos. Se você tem uma reunião mensal, se você tem, por exemplo, datas que são sempre feitas, fechamentos, organizações específicas, você consegue ter algumas datas semestrais. Pode ser que a cada semestre, inclusive, essas datas fixas mudem. Por isso é muito complicado você fazer essas fixas anualmente. Faça semestralmente. Então, aí você vai fazer essa organização semestral das datas que são realmente fixas e que não vão ter alteração quase nunca, ou a chance de ela ter alteração é muito pequena. Depois você faz um gerenciamento da sua agenda mensalmente. A gente dá uma enxergadazinha um pouco de trás para frente nessa organização para ela ficar um pouquinho mais fixa, para você não precisar ficar alterando a sua agenda o tempo todo, principalmente se ela for uma agenda de papel onde você vai acabar rasurando. Não é bom fazer anotações em agenda de lápis, porque você pode correr o risco de ser alterada a sua agenda sem o seu conhecimento. Então a pessoa anota, a outra apaga e é muito complicado. A agenda também é uma coisa que ela tem que ser muito específica para o uso de uma pessoa ou de duas no máximo. Se mais de uma pessoa utilizarem a agenda, elas precisam ter consciência, principalmente moral e ética, daquele gerenciamento coletivo daquela agenda, porque você não pode alterar um compromisso sem o conhecimento das outras pessoas que gerem aquela agenda. Também a parte da secretária fazer a gerência de uma agenda de um terceiro, como fazer a gerência do seu gestor, fazer uma gerência do seu chefe, do dono da empresa e etc. Você tem que tomar muito cuidado para não modificar compromissos pessoais da pessoa na agenda sem antes confirmar com ela, mesmo que sejam feitos a pedido dela ou das outras pessoas envolvidas. Como assim? É um aniversário de casamento do seu chefe. A esposa dele ligou e pediu para você agendar na agenda um almoço, um passeio, uma viagem que eles vão fazer. Mesmo que seja um compromisso duplo, o compromisso é do casal, você não pode agendar aquilo na agenda sem antes confirmar explicitamente e sabendo que seu chefe, aquela pessoa que está relacionada naquele compromisso, tem uma consciência explícita de aquilo que ela está concordando. Porque nós sabemos também que muitas vezes as pessoas que têm muitas ocupações durante o dia, elas acabam deixando algumas coisas passar, concordando, mas sem realmente concordar. Você fala, ela fala que sim, mas no fundo ela não te deu atenção. Então, não faça um agendamento, não faça uma marcação na agenda sem ter consciência plena de que aquela pessoa está concordando com aquele compromisso. Se for um compromisso pessoal, muitas vezes ele pode ser chocado com um compromisso comercial que a pessoa está fazendo lá dentro da cabeça dela e que o dia que ela for te avisar para colocar na agenda, já chocou com um compromisso pessoal que ela já tinha colocado na agenda e nem se lembrava. Então, seja bastante explícito. Aí você faz a sua organização semanal, todo início de semana, toda segunda-feira, uma organização dos seus compromissos semanais e durante o dia anterior você faz a organização da sua agenda do dia seguinte, sempre dessa forma. Leve em consideração, quando você for fazer a agenda, os seguintes tópicos. Datas festivas. Quais datas festivas? A data festiva da empresa, as datas festivas municipais, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Filho, Dia do Sogro, Dia do Avô, porque dependendo do intuito de funcionamento de cada empresa, se é uma empresa, por exemplo, de marketing, se é uma empresa de propaganda, se é uma loja, ela vai querer participar de cada uma dessas datas festivas de uma maneira diferente. Se você tem uma indústria, talvez de insumos constantes, vamos supor, uma indústria de arroz, uma indústria de cadeiras, talvez não vai fazer tanta diferença algumas datas festivas. Mas outras sim, como o Natal, Páscoa, Ano Novo e etc. Mas se você tem um comércio voltado para determinado público, ou se você tem uma perfumaria, ou esses mesmos exemplos que eu já dei relacionados a comércio, a propaganda e a formas de a forma de entrar em contato com o público vai fazer diferença em todas as datas festivas. Algumas empresas vão querer levar em consideração todas, absolutamente, até aquelas que a gente nem lembra que existe. O dia do tio, o dia do cunhado, o dia do funcionário público, cada um desses dias vai ser levado em consideração de forma diferente, de acordo com o tipo de empresa que você tem. Então, faça uma organização da sua agenda bem específica e bem detalhada. Leve em consideração também as datas de aniversário. Data de aniversário de quem?
das pessoas que vão ser relevantes para aquela agenda. Vamos fazer um aniversário de um gerente, de um gestor? Vamos fazer um aniversariantes do mês? Aí você tem que levar em consideração se naquele mês na sua empresa tem quantos aniversariantes. Se é uma empresa pequena e você passa alguns meses sem ter nenhum aniversariante, tudo isso tem que ser levado em consideração. O aniversário da empresa, por exemplo, o aniversário do conglomerado, o aniversário da cidade, o aniversário do seu presidente da empresa, vai ser feita uma festa, vai ser feita uma homenagem. Todas essas datas têm que ser levadas em consideração. Inclusive, se você estiver lidando, novamente, a observação, se você estiver lidando com uma agenda pessoal do seu gestor, a data de aniversário da esposa, a data de aniversário do filho, a data de aniversário da sogra, tudo isso tem que ser levado em consideração. Feriados nacionais ou locais. Quando eu tenho uma empresa que ela é nacional e eu tenho feriados locais, eu tenho que fazer uma agenda para ao feriado local, para aquela atuação local, e uma agenda diferente para feriados nacionais. Se eu tenho, por exemplo, uma distribuição de um produto intermunicipal ou interestadual, eu tenho que levar em consideração que aquele feriado meu ali, municipal ou estadual, talvez ele vai atrapalhar o meu comércio e vai interferir na minha negociação, que no outro local não é feriado. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Você vai avisar o seu cliente que você vai estar comemorando o feriado, ou você vai ignorar o feriado? Você tem essa opção de ignorar o feriado? A legislação permite? Cada uma dessas coisas tem que ser levada em consideração. Também as viagens pré-agendadas. Viagens de quem? Novamente, férias, as suas viagens, a viagem daquela pessoa que compartilha a agenda com você, do seu gestor, do presidente da empresa, de todo mundo que é relevante para a agenda. Ou outras agendas. Choques de compromissos quando você tem gerenciamento de múltiplas agendas. A sua agenda pessoal, a agenda pessoal do seu chefe, uma agenda comercial, uma agenda de departamento, de muitos departamentos. Quando eu tenho que fazer uma reunião geral, eu tenho que levar em consideração a agenda dos departamentos, como é que cada um departamento já fez a sua própria reunião, vai fazer reunião, tem alguma coisa agendada para o departamento, é o dia de fazer alguma atuação específica, eles têm um relatório, eles têm um fechamento, tem algum tipo de outra agenda para aquele local, então eu tenho que conjugar agendas e levar em consideração essa conjugação de agendas cada vez que eu vou fazer a anotação e a organização da minha própria agenda. Agora, tópicos extremamente importantes e cada um deles deve ser levado muito em consideração, prestem bastante atenção. Ao anotar o compromisso, anote o telefone de contato das pessoas envolvidas naquele compromisso. Ah, mas eu não tenho espaço na minha agenda, é uma agenda pequena. Para isso, é extremamente útil a agenda online, porque na agenda online você tem uma capacidade de anotação, um espaço muito maior para você trabalhar. Se caso você não trabalhe com agenda online, o local onde você está não permite, ou as pessoas não permitem, ou você não se acostumou com ela, é muito importante que você tente fazer essa migração, até porque ela é um pouquinho mais segura em relação até compartilhamento de informações. Você consegue compartilhar com as outras pessoas que não fazem parte da sua agenda, relacionado no nosso tópico anterior, você não ter choque de compromissos em cada uma das agendas. Mas anote os telefones, porque pode ser que você precise, ou outra pessoa que veja aquele compromisso, entrar em contato com aquelas pessoas para remarcar, desmarcar, confirmar, antecipar, qualquer uma dessas coisas. Se for compromisso externo, anote o endereço. No caso da agenda online, você tem inclusive a possibilidade de colocar um localizador online para a pessoa encontrar via GPS, que é extremamente útil. Se você compartilha o compromisso, se você compartilha aquela parte da sua agenda, e ela recebe já com o localizador, a pessoa clica no localizador, vai pelo GPS e vai direto ao local correto. Deixe um intervalo de no mínimo 15 minutos entre os compromissos. E isso, inclusive, em compromissos que são feitos no mesmo local, com as mesmas pessoas, no mesmo ambiente, tudo igualzinho. Eu vou fazer uma reunião geral. Depois dessa reunião geral, metade dessas pessoas vão ficar para fazer uma reunião de departamento. Depois dessa reunião de departamento, metade dessas pessoas que ficaram na reunião anterior vão ficar para fazer uma reunião de gestores. Então, mesmo assim, você precisa deixar um mínimo de 15 minutos.
levando em consideração, inclusive, onde e qual o compromisso que eu tenho nessa agenda. É uma ligação? É uma reunião? É um encontro pessoal? É uma entrega de um documento? É uma viagem? Cada um desses compromissos tem que ter no mínimo 15 minutos, quando não mais. Tem que ser levado com sabedoria essa observação dos intervalos. Os assuntos delicados não devem ser agendados após reuniões. Por quê? Normalmente as reuniões são desgastantes. Quando elas são bem tranquilas, elas são cansativas. E assuntos delicados, eles precisam ser tratados com todo o esforço, com toda a energia que a pessoa puder dedicar a eles. Então, não agende após reuniões. Agende antes das reuniões, após uma ligação cordial, após alguma coisa mais tranquila no começo do dia, após o almoço, nesses horários um pouquinho mais tranquilos. Ao agendar a reunião, quanto maior o número de participantes, maior a chance de atraso. Deixe um intervalo na agenda. Se você tem uma reunião geral com toda a empresa ou com vários departamentos, com uma diretoria que inclui vários departamentos ou subdepartamentos, nunca deixe somente aquele intervalo de 15 minutos. Pense que talvez você tenha, inclusive vamos levar em consideração a nossa aula anterior falando sobre reuniões, que nós temos a possibilidade de ter durante uma reunião participantes ativos. Se eu tenho uma maior participação, se eu tenho uma maior quantidade de pessoas em participação ativa, a chance de um atraso daquela reunião é gigantesco. Inclusive, temos que levar em consideração se aquela reunião tem ou não uma parte onde eu vou ter conversa, comida, lanche, café. Tudo isso vai, com certeza, contribuir para o prolongamento daquela reunião. Então, deixe um intervalo de 1 hora, de meia hora, faça uma reunião logo antes de um horário livre, antes do horário de almoço, antes do horário de ir embora, antes de uma folga, antes de um feriado, a última coisa que vai ser feita no dia, a última coisa que vai ser feita na semana, ou no mês, ou até no ano, caso seja uma reunião de fim de ano. Deixe sempre um intervalo grande na agenda, pensando com foco em o que você está agendando, qual o propósito daquela reunião. Mantenha atualizados telefones, endereços, cargos e contatos. Por quê? Muitas vezes você precisa entrar em contato com alguém que a pessoa não entrou em contato com você há algum certo tempo. Estava lá na sua agenda, era um contato antigo, mas de repente você precisou falar com ela. E aí, se o telefone estiver errado, for muito necessário, você vai perder quanto tempo para encontrar o telefone certo? E o endereço? Se você precisa informar para de repente, pensa que você está fazendo uma ação extremamente rápida, extremamente útil e talvez até momentânea, urgente. Você recebe uma ligação e a pessoa precisa agora do endereço de uma outra pessoa porque ela quer encontrar com ela numa situação de urgência. Se aquele endereço que você tem estiver desatualizado, você acaba de dar uma informação inútil para alguém. Faz a pessoa perder tempo, provavelmente vai levar uma baita de uma bronca e você vai perder inclusive prestígio. Competência é a primeira coisa que vai contribuir para o seu prestígio e para uma possível promoção, inclusive no ambiente de trabalho. E cargos. Se eu tenho pessoas que exercem cargos por mandato e elas trocam a cada 1 ano, a cada 2 anos, como por exemplo diretores de empresas, de cooperativas, de departamentos públicos ou de órgãos públicos ou dentro de departamentos onde se exerce por eleição. Eu tenho vários sócios de uma empresa e a cada 1 ano, 2 anos, eles se elegem e trocam de cargos. Então, eu preciso ter atualizado cargos e atribuições. Fulano trocou de cargo, eu vou lá, anoto qual é o cargo novo dele, qual a sua atribuição. Ele trocou de sala? Se ele trocou de sala, qual o número da sala? Qual o número do ramal? A secretária foi junto? A secretária é a secretária antiga? Tudo isso tem que ser levado em consideração e está sempre atualizado na agenda. E os contatos que a agenda tem com mais frequência. Anote contatos relacionados relevantes, como por exemplo clientes, parentes, fornecedores.
Tudo isso, ele não é um contato da empresa, mas ele é relevante, você entra em contato com ele com muita frequência. É aquele fornecedor que vai sempre te ajudar a organizar a reunião, como por exemplo um buffet, uma floricultura, uma transportadora. Se você tem sempre aqueles contatos, são contatos relacionados com a sua empresa, contatos relacionados com você, um agente de viagens, eu não sei, cada situação vai ter uma coisa específica, eu não consigo te dar todos os exemplos, mas nós temos que levar em consideração tudo aquilo que pode ser necessário para a empresa. Aí você pensa, mas eu acabei de entrar, eu não sei o que é relacionado para a minha empresa. Então você está construindo a sua agenda. Construa a sua agenda todas as vezes que você imaginar, que você simular na sua mente que algo pode ser necessário, imagine que ele seja. Anote e haja por precaução e sempre com prevenção para que você seja cada vez mais competente e mais capaz e mais eficiente. Anote contatos comerciais utilizados com frequência. Agora vamos tratar um pouquinho sobre agenda online. Como eu disse, nós estamos olhando aqui hoje especificamente sobre a agenda do Google, que o endereço dela inclusive é calendar em inglês, .google.com. Vamos lá. Essa é a telinha da agenda do Google. Colocarei aqui um apontadorzinho. Ótimo. Quando você entra na agenda do Google, você vai perceber primeiro muita atenção se você está no mês correto. Muitas vezes, quando nós salvamos endereços prontos, ele pode vir com o endereço do mês errado. E você começar a notar os seus compromissos e eles estarem feitos de forma inadequada, no horário inadequado, então não adianta de nada você fazer algo que não vai funcionar. Como nós salvamos? Aqui eu tenho as agendas que vão aparecer aqui. Tá vendo essas marcações de feriado aqui de verde? É porque esses feriados, estão marcados para aparecer na minha agenda. Eles são relevantes demais para que eu não faça um agendamento de uma reunião de algo comercial dentro de um feriado. Mas se eu quero marcar uma confraternização, uma viagem da empresa, eu também preciso saber quais são os feriados para que eu possa saber até quando eu posso e eu tenho a capacidade de fazer aquele agendamento. Aí eu tenho, por exemplo, no caso de agendas compartilhadas, eu posso escolher quais agendas aqui, no caso, estamos compartilhando a agenda com essa outra agenda aqui. Eu marco os aniversários que eu salvei nos meus contatos, lembretes específicos, tarefas e tudo que eu quero que apareça aqui. Como eu vou criar? Eu clico aqui em mais e criar. Quando eu clicar aqui, vai aparecer para mim essa telinha, onde eu vou adicionar o título do meu evento e eu vou colocar a data, o horário de início e de fim, inclusive a data de fim. Se eu quiser adicionar convidados na agenda compartilhada e se eu quiser colocar o local, lembra que eu falei sobre a importância de ter um local para que você tenha a localização via GPS, inclusive, e a descrição do evento, telefones, contatos, tema da agenda, mas isso daqui não é tudo. Eu posso marcar, inclusive, se eu quero aquilo como um evento, um lembrete ou uma tarefa. Mas, de qualquer forma, a melhor parte de eu fazer isso é entrar em mais opções e abrir todos os detalhes do meu evento. E aí você abre essa tela. Essa tela, da mesma forma, você vai colocar lá o nome do evento, os horários, inclusive marcar se ela é um dia inteiro, se ela tem mais de uma repetição. Essa parte de ter mais de uma repetição, ela é extremamente útil para eventos recorrentes. Lembra que eu estava falando sobre a organização de agenda de forma semestral ou mensal? Então, aqui você consegue organizar. Você clica e vai colocar lá, ela é mensal, ela é semanal, ela é anual. Ela é anual em que contexto? Ela é anual no primeiro dia do ano? Ela é anual no primeiro dia do mês, aquele dia específico? Ela é anual na primeira segunda-feira? Todas as possibilidades você tem de fazer. Inclusive, o que eu mais uso é o personalizado. O personalizado, eu posso escolher a repetição, quais dias da semana eu quero que repita, quando que ele vai começar, quando que ele vai terminar e se ele vai ter, às vezes, não uma data de término, mas uma quantidade de ocorrências. Eu tenho uma aula para dar e são 10 aulas e ela vai acontecer 2 vezes por semana. Então, eu marco segunda e quarta. Após 10 ocorrências, ela sai da minha agenda, de uma forma muito tranquila de você entender. Você também pode marcar aqui o local. Quando você marca o local, ele vai abrir para você o local lá no Google Maps.
onde você pode inclusive localizar a empresa se você não souber o endereço e salvar, e ele vai aparecer aqui o local para a pessoa clicar e cair no GPS. Eu posso escolher se eu vou usar algum programa de videoconferência, se ele vai utilizar pelo próprio sistema do computador, por webcam, se você vai usar um Skype, se você vai usar um WhatsApp, que forma você vai fazer essa videoconferência. Tem inclusive um aplicativo muito bom que eu descobri esses dias para trás. A capacidade da gente fazer videoconferência varia de acordo com a necessidade que você tem naquele ambiente. Como vai ser feita a minha notificação? Ela vai ser feita por e-mail? Ela vai ser um som? Caso você utilize, por exemplo, o Google Agenda pelo celular ou pelo computador, ele vai abrir a notificação com um pop-up? Qual a antecedência? Ela vai ser de 30 minutos, de 1 hora? Você pode, inclusive, escolher se você vai ser notificado uma semana antes. Se você estiver fazendo uma organização de uma agenda semanal, mensal ou anual, principalmente na semestral e na mensal, é ótimo que você tenha mais de uma notificação. Você pode adicionar quantas notificações você quiser. Você pode colocar uma notificação para ser feita uma semana antes, te lembrando de organizar aquilo que você agendou com um mês de antecedência ou um semestre de antecedência. Depois eu tenho uma outra notificação com 1 hora de antecedência para que eu chame as pessoas. Eu tenho essas várias capacidades. Aqui eu posso mudar a cor, porque quando eu olho aqui, ó, vai ficar colorido o meu calendário. Cada da espécie de compromisso eu posso ter uma cor. Eu posso ter o amarelo para compromissos particulares, o vermelho para compromissos urgentes, o laranja para compromissos de agenda, de reuniões e assim por diante. Eu posso escolher as cores. Eu escolho se eu proíbo a agenda de marcar o outro compromisso naquele horário ou não. E aqui eu anoto a descrição de todo o meu compromisso. Posso convidar outras pessoas para aquele compromisso e eu adiciono os convidados para que todos eles recebam esse compromisso que eu anotei com todos esses detalhes. E nós temos assim uma excelente capacidade e uma excelente possibilidade de trabalhar com uma agenda online. Eu acredito, pela minha experiência que eu já tive tantas vezes e por tanto tempo, a melhor forma de se trabalhar em uma agenda é a agenda online. Contudo, algumas pessoas que podem fazer o compartilhamento de agenda não têm a simplicidade, a capacidade de entender uma agenda online. Então você precisa se adequar às situações. Caso você não possa utilizar uma agenda online, essa agenda física que você utiliza precisa estar à disposição em um horário o tempo todo, permanentemente à disposição. Ela não pode ser guardada em gaveta, em armário, em locais com chave, ela precisa estar à disposição. Mas a agenda online ela tem uma capacidade incrível de compartilhamento e de capacidade de mudança de dados. Inclusive você tem como ver se alguém mudou, você pode autorizar as pessoas a mudarem os eventos e você vê quem foi que mudou o evento. E aí você consegue de forma bem tranquila gerenciar os seus compromissos de uma forma simples. Seus compromissos pessoais e compromissos comerciais, todos no mesmo local. Até por cor, é ótimo de você diferenciar por cor. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nós temos inúmeras aulas que vocês vão gostar aqui no canal. É só dar uma olhadinha. Fiquem com Deus e tchau, tchau.